E aí, pessoal, tudo belezinha? Mister Darkness aqui novamente para outro react. Bora lá, bora lá. Esses vídeos que dá muito trabalho de fazer, porém eu gosto bastante, só que infelizmente não dá tanto alcance aqui no YouTube. Então eu gostaria de pedir a ajuda de vocês. Não esqueçam de se inscrever no canal, deixem o seu like, comentem o que vocês acharem sobre o vídeo, porque vai me ajudar bastante, e também considerem se tornar membros do canal. Eu fico muito grato pelo apoio de vocês, e também considerem aparecer nas lives. Tem live todos os dias às 19 horas, a gente tá sempre resenhando, trocando ideia, e muitos cortes que eu posto aqui no canal vêm das lives, vocês podem assistir ao vivo. A gente curte bastante e minhas noites têm sido muito mais divertidas, beleza? Bom, eu também agradeço demais quem se inscrever, quem der like, quem compartilhar, quem comentar aí qualquer coisa. E eu tenho outro canal, que é meu canal de games, e eu faço lives quase todo dia lá. Tem uns dias que eu não faço não, porque eu sou meio ocupado. Mas sempre que eu posso, eu tô fazendo live lá. Elas começam às 5h30, vão até às 9h30, normalmente. Esse é o horário, que é o horário que eu fico livre em casa. Mas eu não consigo fazer todo dia, mas eu tento fazer. É fácil de encontrar o meu outro canal, pesquisando no YouTube, ou então simplesmente seguindo os links que eu deixo na descrição. Beleza? Esses vídeos que eu tô fazendo mais trabalhados, eu estou colocando nessa playlist aqui, ó, libertarianismo e anarcocapitalismo, e com o tempo eu vou adicionando mais vídeos a ela, beleza? Hoje vamos responder a seguinte questão. Sem o Estado, quem ajudaria os pobres? Como assim quem ajudaria os pobres? Porque o Estado não ajuda os pobres, não. O Estado, ele atrapalha. Ele dá a impressão que ela ajuda. Ele dá essa impressãozinha que ela ajuda, mas na verdade ela atrapalha. O que seria dos pobres se nós não tivéssemos a entidade omnibenevolente estatal para ajudá-los? Eu sei que Aí os pobres ficariam muito mais ricos, igual nos Estados Unidos. Que lá tem muito menos Estado que aqui. Muito menos. Então, pela lógica, os pobres seriam mais ricos. para muitos libertários mais maduros, a ética é suficiente. E eu sou assim também. Quando alguém fala sobre libertarianismo, sobre anarcocapitalismo, ou tenta refutar as ideias libertárias, bicho, eu só invoco a ética e para mim é suficiente. Só que surgem outras perguntas, outras questões que são utilitárias e, pô, é bom que a gente responda de vez em quando. São chatas, mas é bom que a gente responda. E hoje, nesse vídeo, vamos falar um pouco sobre isso, né? Quem ajudaria os pobres. Eu montei um mapa mental, que eu vou deixar o link aí nos comentários fixados para quem quiser dar uma olhada depois, quiser, sei lá, mostrar para um amigo, mostrar para alguém. Mas vamos lá. Eu selecionei aqui uma série de tópicos pra gente poder ir comentando um a um. Mas a nossa pergunta principal é essa. Sem o Estado, quem ajudaria os pobres? Primeiro ponto. Essa premissa está errada. E só o Estado ajuda os pobres. Já tá errado, porque não é só o Estado que ajuda os pobres. Eu diria ainda mais, que o Estado atrapalha os pobres dizendo que ajuda. Tipo assim, o Estado, ele vai lá, ele te aleja, aí ele te oferece uma cadeira de rodas e diz, olha, se não fosse nós, quem aqui ia te ajudar? É basicamente isso, o Estado. Porque, veja bem, atualmente existem outros grupos, outras entidades, outros indivíduos que já ajudam os pobres. E eles não dependem do Estado. Acreditar que só o Estado ajuda os pobres já é meio que errado. Mas vamos lá. Primeiro ponto. Existem outras instituições que ajudam os mais necessitados. Todo mundo conhece o exemplo disso. Muitas pessoas já devem ter participado dessas organizações. Eu mesmo já participei. Eu já ajudei. Eu já doei. Existem muitos outros agentes, tanto agentes coletivos quanto agentes individuais, que ajudam pessoas, ajudam os mais necessitados. Beleza? Segundo ponto aqui, impostos não são solidariedade. É claro que não. Impostos são para lhe lascar. Parem de confundir ajuda, apoio com impostos. Tá? Isso aqui não é ajuda, porque isso está sendo feito com o dinheiro de outra pessoa. Terceiro ponto, imposição criminosa não é ajuda. Eu já vi o Estado obrigar a gente a fazer doação. Bom, na verdade eu acho que era empresa ou entidade. Isso não era exatamente uma pessoa específica. Mas, tipo, se você tá impondo, então não ajuda. Existe uma imposição, existe um roubo, existe violência, existe agressão. E pegam o fruto desse roubo, dessa violência, dessa agressão e transferem para outros indivíduos. Isso não é ajuda. Até porque, no longo prazo, isso acaba prejudicando essas próprias pessoas que foram os receptadores. Eu vou falar sobre isso mais pra frente. O Eu concordo, eu concordo. Estado não produz riqueza. Quando ele faz algo, outra coisa é perdida em algum lugar. Exatamente. O Estado ele não produz riqueza. Ele tira algo de um lugar e coloca em outro. Normalmente, quando ele faz isso, o prejuízo é maior.
Porque ele tira de um lugar eficiente e coloca num lugar ineficiente. Sem falar que ele tira a parte dele, né? Porque o Estado ele é um terceiro. Os anarcocapitalistas ele tem que focar mais nesse negócio do Estado ser um terceiro. Imagina que você, sei lá, vai comprar pão. Se você for comprar 10 reais de pães, você for diretamente do padeiro, você vai receber 10 reais de pães. O Estado ele é um terceiro. Imagina que para comprar esses pães, você tem que pedir para outra pessoa. Essa pessoa vai tirar a parte dela. Você não vai receber 10 reais de pães. Porque essa pessoa tirou a parte dela. No caso do Estado brasileiro, essa parte desse terceiro, ela é muito alta. Ela chega a mais de 50%. No caso do Estado brasileiro, olha, o dinheiro que você recebe quando você trabalha já é tributado. O dinheiro que você compra alguma coisa tem outro tributo. Aí já vai 50% mais 50%. O dinheiro de você morar também é tributado. Então já dá quase 100%. Você fica só com, digamos, 30% de tudo que você realmente produz. Então, quando você quer comprar 10 reais de pães, pelo Estado, você só recebe 3. Basicamente é isso. O Estado não ajuda ninguém. Ele redistribui e tira uma parte para ele. Eu sempre invoco a frase máxima do Frederic Bastiat. A diferença entre o bom economista e o mau economista é que o mau economista só enxerga aquilo que está diante dos olhos dele. Ele olha para o cenário atual do Brasil e diz: o Bolsa Família é maravilhoso. Tem gente que está recebendo dinheiro para poder comprar comida. Isso é o que o mau economista vê. Enquanto isso, o bom economista começa a se perguntar: por que o Bolsa Família existe exatamente? Será que é por causa disso de verdade? Quais são as consequências? O que é que deixa de ser construído? O que é que deixa de existir por conta do Bolsa Família? Esse tipo de coisa. A diferença, em suma, entre o mau economista e o bom economista é que o mau economista só enxerga aquilo que é óbvio e está diante dos olhos dele, enquanto o bom economista vai muito além. Ele enxerga coisas que estão além do óbvio. E temos o último ponto aqui, que é o Estado não ajuda ninguém. Ele redistribui aquilo que tomou a força, né, impulsionando e engendrando aquilo que eu já falei aqui anteriormente. Dito isto, vamos passar para os pontos principais. O primeiro é: quem ajuda hoje, apesar da existência do Estado? Porque eu falei aqui, ó, existem outras instituições que ajudam os mais necessitados. Mas será que existem mesmo? Que instituições são essas? Eu aqui dei o exemplo de alguns. Famílias se ajudam, em primeiro lugar. Eu acho que são os grupos que mais se ajudam entre si. Então, meu pai me ajuda, eu ajudo meu irmão ajuda o primo e por aí vai. Provavelmente você tem família e a sua família já te ajudou em algum grau. Não significa que toda a família vai ser maravilhosa e todo mundo vai se ajudar. E não significa que toda a ajuda será suficiente para aquela pessoa conseguir crescer na vida. Não, 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 não. Mas, em geral, é isso que ocorre. As famílias tendem a se ajudar. A gente tem igrejas que criam grupos, que acumulam itens para doação, esse tipo de coisa. Tem ONGs. Ó, eu tenho família, e eu sei que na minha família isso acontece, provavelmente acontece nas suas famílias também, na maioria. Eu já participei de igrejas e sei que nas igrejas isso acontece. Eu já participei de ONGs, eu já fiz projetos sociais, tanto na faculdade quanto na época da escola, para ajudar instituições de caridade. Essas instituições existem, eu acho que ninguém vai negar isso. As comunidades locais, acontece muitas vezes do teu vizinho estar passando por necessidade, ele te pedir alguma coisa e você ajudá-lo. Acontece às vezes de você estar passando necessidade e pedir ao seu vizinho e ele te ajudar. Porque as comunidades locais acabam se ajudando. A iniciativa privada também ajuda em diversos momentos. Por quê? Porque são bonzinhos? Não, porque eles querem capital social no geral. É bom para eles que a sociedade os vê como empresas boazinhas, empresas maravilhosas que ajudam os pobres, blá, 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 blá. Embora, sim, eu acredito que em diversos exemplos, os donos das empresas, os empresários ajudam porque eles são bons mesmo, porque eles querem realmente ajudar a população. Eu sei porque eu já estive perto, já vi exemplos também, isso ocorre, é comum, tá ligado? Inclusive... Ocorre mesmo. Olha, a iniciativa privada, ela ajudaria muito mais se não tivesse o governo atrapalhando. Eu vou pegar um caso aqui de um restaurante que eu vi. O restaurante, ele estava jogando toda a comida fora. Toda a comida fora. Perguntaram por que ele não doa essa comida para os pobres. Porque poderia estar alimentando um monte de gente. Nossa, você está jogando comida nova fora. Por que você está fazendo isso? Aí, a explicação. No passado, ele doava comida. Só que aí o que aconteceu? Em algum momento, algum filho da puta ficou doente e processou o restaurante. O restaurante perdeu e teve que pagar muito caro. Muito caro. E eu acho que esse dinheiro nem foi pra pessoa que processou, deve ter ido pro Estado, porque o Estado, você sabe que ele tá aqui só pra roubar mesmo, né? Então, tipo,
Em vez do restaurante correr o risco de doar comida e ser processado de novo, é muito mais barato ele jogar tudo fora. Sabe? Tem vários exemplos assim. Que os caras tentam fazer a caridade, aí o Estado vem, lhe dá um prejuízo grande, e você nunca mais tenta fazer caridade de novo, que é para não levar prejuízo. O Estado não está aqui para te ajudar. Ele está aqui para te atrapalhar. Inclusive, em empresas menores, cara, empresas mais familiares, aumenta muito a probabilidade de ocorrer uma espécie de camaradagem entre o próprio empresário e o funcionário. Muitas vezes o funcionário é ajudado informalmente pelo dono da empresa. Eu sei que eu já vi isso acontecer e vocês também já devem ter visto coisas assim acontecerem. Não significa que vai acontecer o tempo todo e em toda a empresa e para todo mundo, tá? As relações são diferentes. Mas o que eu tô falando aqui é que existem essas ajudas. Redes informais de ajuda também podem existir. Mas eu prefiro não comentar sobre isso aqui para não estar cometendo nenhum crime. Vamos lá, isso aqui nos leva a um outro tópico. A maioria da ajuda já não vem diretamente do Estado. O Estado entra depois, burocratizando, encarecendo. Escrevi errado aqui. Isso é o que acontece. É muito mais fácil você ver as pessoas se ajudando do que ver o Estado ajudando. Eu concordo. Eu concordo. Pega, por exemplo, essas catástrofes climáticas que teve aqui no Brasil recentemente. O Estado, meu amigo, ele foi ajudar muito depois e ainda chegou lá para atrapalhar, porque estava chegando doações e estavam impedindo as doações de ir lá, porque o Estado olhava assim: como assim você quer fazer doação e não quer dar a nossa parte? Não pode. Você tem que primeiro ser roubado por nós para poder depois fazer suas doações. Sabe? As pessoas, porque ele nunca ajuda de verdade. Ele sempre está impulsionando, catalisando ou criando um problema. Eu vou falar sobre isso mais pra frente também. O problema do Estado como um ajudante. Existem algumas consequências dessa espécie de ajuda que o Estado dá, que é o assistencialismo, né? Primeiro, ele cria dependência e desestimula o trabalho e a autonomia. Esse aí é o caso do Bolsa Família. Mas, cara, o Bolsa Família, além de fazer isso aí, o problema não é nem isso daí. Nem é isso daí o problema. O problema é, o governo não vai parar, mesmo isso fazendo a economia fracassar mais, porque isso é compra de voto. Sabe? Além de ser compra de voto, soa bonito. Olha, o governo tá dando assistência ali, ó. Tá vendo aquele monte de dependente ali que não consegue trabalho? E nem vão, porque senão eles perdem a assistência? Então, que bonito, né? Não? O governo ajudando, cara. É um incentivo perverso. É como ele tá dizendo ali. Incentivos perversos. É muito comum você ver hoje na internet as pessoas falando, bicho, ó, se eu trabalhar CLT, eu vou ganhar quase a mesma coisa que eu ganho com os meus benefícios sociais. Então vale mais a pena permanecer escravo desse assistencialismo do que realmente desempenhar um papel na sociedade, deixar de ser vagabundo. Esse é o incentivo que é criado. Você pode gostar ou não, mas é isso o que acontece. Fora que ainda tem outros tipos de incentivos perversos. Mais taxação, porque para que esses programas continuem existindo, é necessário haver mais taxação, visto que quando começa a rolar o assistencialismo e a dependência, é um estímulo para que as pessoas vagabundem. Quanto mais elas vagabundam, mais elas precisam do assistencialismo. O sistema precisa ser retroalimentado, e para ser retroalimentado, ele continua crescendo, por isso há mais taxação. Por conta disso, por conta desse tipo de assistencialismo, ocorre também muita compra de voto indireta. Então o governante chega lá e diz, olha só, eu vou dar um vale gás, eu vou dar um vale isso, vale aquilo, vale isso, vale aquilo, vale isso, vale aquilo. Ocorre que muitas pessoas se sentem incentivadas a continuar votando naquele cara por conta desse assistencialismo. É compra de votos. É por isso que eles não se importam com a desestimulação do trabalho e autonomia. Porque eles ganham votos. Então eles não se importam. Foda-se. Assistencialismo mentiroso. Fora que isso acaba perpetuando a manutenção da pobreza. Que é exatamente o que eles querem. É igual o Lula disse. Lula disse que quando o pessoal sai da pobreza, para de votar nele. Então o que ele tem que fazer? Nunca acabar com a pobreza. Deixar todo mundo pobre para sempre. Por quê? O cara simplesmente é desestimulado a correr atrás da prosperidade dele, tá ligado? Se eu ganho as coisas, por que eu vou trabalhar, porra? E por último, a gente tem aqui o ponto que a burocracia consome recursos e aumenta a corrupção. Infelizmente, tudo isso aqui, todo esse assistencialismo, ele só pode ocorrer com diversos tipos de ferramentais para aumentar a grana do Estado. Seja com expansão da base monetária, tirando dinheiro das pessoas, enfim. E isso gera mais etapas de atividades estatais, o que, por consequência, gera mais burocracia e acaba consumindo mais recursos. Tudo fica muito mais caro. Para qualquer tipo de programa surgir ou ele crescer, mais recursos serão utilizados. É assim que acontece.
Só que a maior parte das pessoas não se importa com isso. Elas não estão nem aí, tá ligado? Elas só querem que tenha gás pra galera, de graça. Tudo bem. Veja, nesse vídeo aqui eu não tô nem fazendo... Cara, não é nem as pessoas. Porque muita gente reclama. O negócio é, os políticos já fizeram lavagem cerebral porque soa bonito. Olha, estamos dando assistência para aquela pessoa que não conseguia comprar o gás, agora ela consegue. Sabe? Soa bonito. Então eles sempre continuam ganhando votos com isso. Eu tô fazendo julgamento moral, sim. No fundo, eu acho tudo isso vagabundagem, tá ligado? Então, seria errado eu dizer que eu não tô fazendo julgamento moral. Agora, se você quer ser burro e você não quer aceitar o argumento e você quer permanecer na desgraça, aí tudo bem. Vai lá, velho. O que é que eu posso fazer por você? Eu não posso fazer por nenhuma. Vamos ao próximo ponto aqui. Sem o Estado, quem entraria no lugar? Essa pergunta está totalmente errada. Essa pergunta está totalmente fucking errada. Quando você remove um câncer, outro não precisa assumir o lugar. Esse aqui é o ponto. O Estado é o causador ou catalisador do problema. Quando o Estado não cria o problema, ele impulsiona, ele o faz crescer. Tirá-lo da equação é parte da solução. A pergunta certa é, sem o Estado, quem impediria a prosperidade? Veja. Tá ali a pergunta certa. Sem o Estado, quem impediria a prosperidade? Primeiramente, a pobreza e a miséria é a condição natural da humanidade. Exatamente. A gente nasce pobre e é com o nosso trabalho que a gente prospera. O Estado, ele tá lá só para nos pilhar. Duro aceitar essa realidade? É. Mas é assim que as coisas são. A pobreza, a miséria, a morte, a luta, a escassez de recursos, tudo isso é o natural. E existem fenômenos, existem forças também naturais que nos impulsionam. Agora, se você impede essas forças, ocorre que ou a pobreza se perpetua, ou então a pobreza diminui de forma muito mais lenta do que ela poderia diminuir. É por isso que fica aqui o questionamento. Sem o Estado, quem impediria a prosperidade? Pois é, mas o Estado não vai permitir essa pergunta. O Estado, ele sempre vai esconder com outra pergunta. Ah, a pobreza só pode ser causada pela desigualdade. A gente tem que combater a desigualdade, sabe? Porque isso aí é desculpa. Porque também não se deve combater a desigualdade, deve-se combater a pobreza. Mas o Estado ele não quer que você combata a pobreza, porque ele depende da pobreza para se perpetuar no poder. Então ele dizia: sem o Estado, quem vai impedir de acontecer desigualdade? Agora, só por um momento, vamos considerar que a pergunta está correta. Sem o Estado, quem entraria no lugar? Bom, eu trouxe aqui mais alguns exemplos, como ação voluntária, concorrência entre instituições de caridade, doações mais eficientes, apoio local e direto, responsabilidade comunitária e o mercado gerando empregos reais. Eu coloquei de outra forma a mesma coisa que eu tinha escrito aqui anteriormente. Veja, se essas instituições, se esses indivíduos, se essas pessoas, se essas empresas passam a ser menos roubadas, ou se elas param de ser sistematicamente roubadas, acaba sobrando mais dinheiro para que elas ascendam a pirâmide de Maslow. Quando as primeiras necessidades são atendidas, as necessidades fisiológicas são atendidas, surgem as necessidades de segurança. Veja, segurança do corpo, do emprego, de recursos, da moralidade, da família, da saúde, da prosperidade. Quando isso aqui é atendido, elas podem continuar ascendendo a pirâmide. Agora vejam bem, se o Estado impede que as pessoas tenham a segurança do próprio corpo, do emprego por causa da instabilidade jurídica, dos recursos, porque o que você tem não é seu de verdade, é do Estado, da moralidade, porque o Estado é extremamente corruptor. Eu não vou falar exatamente desses pontos aqui, mas vocês que são antissocialistas sabem do que eu estou falando. Porque se eu falar que é preconceituoso, não sei o que lá, para não tomar nenhum problema. O Estado ferra as famílias, o Estado ferra a saúde das pessoas, principalmente a saúde mental. Ele impede que as pessoas tenham a prosperidade, que elas ascendam. Não só na pirâmide mágica, mas também ascendam financeiramente. Se elas não conseguem passar por essa etapa aqui, ocorre que elas têm mais dificuldades de chegar em outras etapas que aumentariam a probabilidade de elas ajudarem outras pessoas. E é por isso que tem muito acontecido dessas leis anti-homens. Aí não chega mais naquela parte ali, ó. Amor e relacionamento. As mulheres vivem dizendo, olha, cadê os homens que não chegam, não sei o quê, ó. É ali, ó. É aquela parte ali, ó. O Estado fez um monte de lei anti-homens e a gente não consegue mais chegar naquela parte. Elas enxergarem essa necessidade. São aqui, ó, relações de amizade e de família, porque muita gente ajuda os seus amigos e muitos amigos ajudam vocês, provavelmente. As próprias famílias, como eu falei anteriormente. Não vou falar sobre esse tipo de intimidade aqui, ok? Mas vamos lá. Também tem a estima social, tá? Que é a própria autoestima, a confiança, as conquistas, respeito dos outros, respeito aos outros. Quando você chega nesse nível aqui, ó, você quer ajudar os outros, você sente a necessidade de ajudar os outros. Sobra uma grana, você vê que tudo ao seu redor já tá ok, mano, você vai doar, velho. Você vai doar. Agora, muitas pessoas querem que você doe toda a sua grana, o que é bem absurdo, né?
Inclusive, não só que você doe toda a sua grana, mas ocorre que muitas pessoas querem que o seu dinheiro seja tomado, seja roubado, seja usurpado, seja expropriado para você dar para os outros. Não é ajude ao próximo, é roube de fulano, pega o dinheiro de fulano e ajuda o próximo. É muito comum esse discurso de ajudar os outros com o dinheiro também dos outros e nunca com o seu próprio dinheiro. Isso para mim é vagabundagem. Agora, A gente vê muito. A gente vê muito esse discurso, cara. Esse pessoal que, por exemplo, esse pessoal que diz, temos que taxar os ricos. Isso aí, cara, é gozar com o pau dos outros. É dizer que você vai fazer algo bom, quando na verdade quem se lasca é os outros. se as pessoas não são permitidas, se há muita burocracia, se a barreira de crescimento na pirâmide de Maslow é muito grande, ocorre que elas continuam sempre aqui no nível da segurança. E por conta disso, são desincentivadas a ajudar o próximo, mesmo isso ainda acontecendo. Agora, as famílias que se ajudam são aquelas famílias que conseguiram acumular alguma coisa, por pouco que seja. O pai só vai conseguir ajudar o filho se o pai conseguir acumular alguma coisa. E às vezes também não é patrimônio financeiro, às vezes são coisas imateriais. As igrejas só podem ser ajudadas a ajudar outras pessoas se as outras pessoas tiverem dinheiro sobrando para doar para as igrejas. As ONGs, as mesmas coisas, a comunidade local, as mesmas coisas. Se o teu vizinho te pede um prato de comida, ou um pacote de comida, você só pode fornecer aquilo ali se você estiver sobrando. Se estiver faltando para você e para o seu filho, você não vai poder ajudar. E a iniciativa privada tiver com lucro muito baixo, estiver correndo muitos riscos, ela não vai investir em apoio social. Ela não vai investir em ganho de capital social. Então, esse é o ponto, tá? Sem o Estado, quem impediria a prosperidade? Quem impediria as pessoas de ascenderem a pirâmide de Maslow? O que nos leva aqui ao próximo ponto. O que realmente diminui a pobreza, que é a condição original da humanidade que eu falei anteriormente. A gente tem que levar em consideração que a gente está tentando resolver aqui um sintoma, tá? A pobreza, ela é da natureza humana, só que existem forças que vão fazer com que essa pobreza diminua. O ponto é que ajudar a pessoa não é resolver o problema dela. Para você resolver o problema de verdade, tem que haver crescimento econômico, tem que haver livre mercado, tem que haver mais empregos, mais acumulação de capital, educação livre, inovação. E você pode até dizer, cara, nada disso daí tem no Brasil. O Brasil não tem crescimento econômico porque os parasitas políticos ali não deixam. Não tem livre mercado, é tudo regulado. Os empregos são todos regulados também. A acumulação de capital é quase impossível aqui no Brasil. Não há prosperidade aqui. Por isso que o pessoal está se mudando ali até para o Paraguai. E é o que eu recomendo. Vocês querem prosperidade? Então saiam dessa possível. Aqui não vai ter prosperidade, não. Aqui o negócio vai sempre piorar. A tendência aqui é piorar. Se você quer prosperidade, não vai ser aqui, não. Então, tipo, educação livre também é regulada aqui no Brasil. Inovação. Ixi, inovação no Brasil aqui é proibitivo. É proibitivo. Porque você precisa, para inovar, você tem que ter. As coisas têm que ser barato. Veja bem, é conhecido que a Microsoft começou basicamente na garagem. Mesma coisa a Apple, mesma coisa, sabe? Esses grandes conglomerados americanos que começaram na garagem. O cara da Amazon começou na garagem. Então, tipo, esse pessoal no Brasil não conseguiria começar da garagem. Porque aqui é tudo cobrado. Aqui, até a energia aqui é mais cara. Eles não conseguiriam. O Brasil não foi feito para prosperidade. Então, tudo que isso daí tem aí, ó, nada daquilo ali faz parte do Brasil. Com exceção do livre mercado, o Estado consegue fornecer tudo isso. Aí a gente volta lá para o ponto inicial. O Estado não produz riqueza. Quando ele faz algo, outra coisa é perdida em algum lugar. Então, muitas vezes, há um crescimento econômico em uma área do mercado muito específica. Cara, crescimento econômico causado pelo Estado é porque ele retirou de um canto e colocou em outro. Crescimento econômico vindo do Estado é tudo falso. Sem falar que tem aquele negócio, né? Teve crescimento econômico não por causa do Estado, mas teve apesar do Estado. Só que para que isso ocorra, o Estado tem que tirar dinheiro de algum grupo, de outras áreas do mercado, para investir nisso aqui. Uma área cresce, só que outra área empobrece. E ninguém fala do que empobrece. A mesma coisa dos empregos. Muitos empregos são gerados, só que são empregos falsos, não são empregos reais. Outras pessoas perdem emprego porque o dinheiro é realocado para outros setores. Acumulação de capital também. Agora veja, quando a gente fala aqui de acumulação de capital, é importante interpretar das duas formas. Existe a acumulação de capital que ocorre por grupos que são ligados ao Estado. Nós libertários chamamos isso de corporativismo e nós somos contra esse tipo de acúmulo de capital. Porque é basicamente dinheiro roubado.
Olha, é o seguinte, eu sou a favor do cara ser infinitamente rico, contanto que seja com o esforço dele. E no caso do esforço dele, eu não tô dizendo do esforço físico. Porque tem uns retardados que diz que o cara só pode ficar rico se for com o trabalho dele mesmo, ele não pode empregar ninguém. Porque ele empregar, ele tá roubando do trabalho do outro. Isso aí é a coisa mais retardada que eu já vi. Então, tipo, se o cara ficou rico sem roubar ninguém, pô, fica rico aí, cara. Você deve ter ajudado um monte de gente pra poder ficar rico. Agora, se o cara ficou rico fazendo política e roubando a população com imposto, isso aí é pro roubo. Eu sou contra isso. E é o pior que no Brasil, cara, os caras que enriquecem é justamente político. Porque a classe política no Brasil é considerada realeza. A classe política no Brasil, ela ganha muito mais dinheiro que o resto da população. E muito mais ainda se comparar com outros países. Os Estados Unidos, os políticos americanos não ganham tanto acima da população igual os políticos brasileiros. Nem os políticos argentinos, nem os políticos alemão. Nossa, alemão, pior ainda. Eu acho que o alemão, a diferença do político para a população, acho que é zero. Cara, os políticos alemãos são os que ganham menos, cara. Então, tipo, o Brasil, o político aqui ganha como realeza. Então eles têm um grande acúmulo de capital lá, sem falar na corrupção, né? Esses aí é os ricos errados. Só que esses ricos também não pagam imposto. Porque quem faz parte do governo, quem recebe dinheiro de imposto, não paga imposto. Porque já é recebido do imposto. É basicamente um outro braço estatal, é uma simbiose entre Estado e o mercado privado e instituições privadas. Não é sobre isso aqui que a gente está falando. A gente está falando sobre esse tipo de acumulação de capital aqui. Você realmente crescer, você prosperar como um indivíduo, ou até mesmo como uma empresa, desde que não seja fazendo lobby ou recebendo benefícios estatais. Quando isso ocorre, você se torna capaz de gerar emprego, de gerar renda, enfim. A educação ela precisa ser livre, porque se a educação for controlada, as pessoas não vão aprender que assistencialismo cria dependência e desestimula o trabalho e a autonomia. E a gente também precisa de inovação. Inovação vem Olha, a educação não vai ser livre, porque a educação estatal foi criada para fazer lavagem cerebral. Ela jamais vai ser livre, porque o Estado não vai perder a sua fonte de lavagem cerebral. Você acha que o nosso inimigo, o Estado, ele vai permitir que a gente não tenha mais a mente lavada? Ah, tá bom. do mercado. As pessoas podem gostar ou não, mas inovação ela vem exclusivamente do mercado. Sempre que o Estado cria alguma coisa, é porque alguém foi roubado, ou às vezes é para resolver um problema que ele mesmo cria. Muitas pessoas dizem, a inovação vem do Estado em momentos de guerra. O Estado está fazendo guerra. Ele está utilizando o teu dinheiro para brigar com alguém em nome do chefe da porra do Estado, de um grupo pequeno de governantes. E ele, para além disso, vai utilizar o teu dinheiro para inovar na área beligerante para continuar a briga dele. Vamos para o último ponto agora, que são algumas outras perguntas. Antes da gente prosseguir, esse negócio de guerra, cara, é uma das coisas mais imbecis que eu já vi, cara. Eu nunca, sob nenhuma hipótese, lutaria em nenhuma guerra. Sob nenhuma hipótese. Não, imagina só o Brasil entrar em guerra, cara. Imagina o Brasil entrar em guerra. Arriscar nossa vida por Lula. Não, você arriscaria a sua vida pela Janja, pelo Lula, por essa corja política que tem. Você arriscaria a sua vida por eles? Ah, cara, nem fudendo, cara. Nem fudendo. Se acontecer uma guerra no Brasil, cara, eu sou o primeiro a ir preso por desacato, porque eu não vou participar da guerra, não. Nem ferrando. Com o Estado, por que a pobreza continua? Por que a pobreza continua existindo? Olha, eu vou dizer, a pobreza continua porque o Estado precisa dela. E os incentivos são sempre para ele aumentar a pobreza, não para ele diminuir. Eu vou pegar aqui um caso dos Estados Unidos. Eles criaram lá, não sei se foi um ministério ou foi uma ONG, que era para cuidar das pessoas de rua. Beleza? Vamos cuidar das pessoas de rua. A gente tem gente de rua demais, tem gente demais morando na sarjeta. A gente precisa acabar com isso. Então, vamos fazer essa entidade aqui para acabar com esse pessoal morando na rua. O que aconteceu? Dobrou a quantidade de gente morando na rua. Poxa,
mas a gente fez essa entidade aqui para acabar com isso. Você fez a entidade para acabar com isso, mas o incentivo dela era justamente aumentar. Por quê? Porque a quantidade de dinheiro que ela recebia dos impostos era de acordo com a quantidade de gente morando na rua. Ou seja, quanto mais gente morando na rua, mais eles ganhavam dinheiro. O que você acha que eles vão fazer? Cara, é umas burrice, cara. E a mesma coisa ali com a pobreza. Por que o Estado vai acabar com a pobreza se ele ganha mais dinheiro com isso? Por que os políticos que ganham voto mantendo a pobreza vão acabar com a pobreza? Não vão. Visto que o governo, sei lá, só o brasileiro cobrou 4 trilhões de impostos no último ano. Isso não seria suficiente para resolver o problema da pobreza? Por que não resolve? Outra coisa, por que a pobreza não diminui mais rápido? A pobreza, mais uma vez, ela é a condição natural humana. Só que também é natural da humanidade continuar se desenvolvendo e a pobreza ser reduzida. Mas por que ela não reduz mais rápido? Por que ela reduz de forma tão lenta? Nos países em que o governo cobra menos impostos e tem mais liberdade econômica, a gente tem até os índices lá de liberdade econômica, nesses países a pobreza diminui super rápido. Por que será? Quais são as forças que impedem que as forças de mercado aumentem a prosperidade geral? Existe algo que está travando isso. E por último, por que depender sempre de mais impostos? Se o Estado está diminuindo a pobreza, as pessoas deveriam depender menos do Estado. Se elas deveriam depender menos do Estado, menos impostos deveriam ser cobrados, porque as pessoas precisam menos. Mas o que ocorre é que elas estão precisando mais. Então, a sociedade enriquece. Por outro lado, a pobreza não diminui mais rápido, porque o Estado também tira essa riqueza das pessoas. E pra gente finalizar, se ajudar os pobres depende de roubo, violência e agressão, isso não é ajuda. É sistematização e institucionalização do crime. Acreditar que o Estado realmente está ajudando as pessoas e o que ele faz é positivo para a população é como acreditar que eu dar uma muleta para um cara que eu atropelei e que não consegue mais andar também é uma forma de apoiá-lo. Porra, bicho, eu causei o problema dele. Eu literalmente impedi que o cara pudesse andar normalmente. E eu dou uma muleta para ele e ele tem que ser grato a mim, pelo amor de Deus, velho. Eu sou o causador do problema, tá ligado? Era isso que eu tinha pra trazer pra vocês hoje. Espero que vocês tenham curtido. Mais uma vez, não esqueçam de se inscrever, deixem o seu like, comentem o que vocês acharem sobre o assunto. E o link pra esse Miro, pra esse mapa mental, estará aqui embaixo na descrição, tá bom? Muito obrigado pelo apoio de vocês. Beijinho do bumbum e até a próxima. Valeu, falou e fui. Beijinho no bumbum, é? As ideias. É por isso que eu só dou um abraço por trás mesmo. É muito mais gostoso. É louco demais. Pessoal, o Estado, ele é nosso inimigo. Ele tá lá para nos pilhar, nos controlar e essas coisas ruins. Ele tá lá só para isso. Ele existe para resolver os problemas do Estado. Se vocês querem prosperidade, já sabem, não vai ser no Brasil. Bom, pessoal, esse vídeo fica por aqui. Muito obrigado por terem assistido até o fim. Não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal e comentar com suas opiniões. Considerem também ativar o sininho para serem notificados das lives e vídeos. Meu nome é Mr. Zaknis, um grande abraço por trás com muito carinho e até a próxima.